O NUPEP apresenta queridos amigos e amigas, hoje teremos um prazer desgraçado porque iremos raciocinar mais um pouquinho sobre a introdução ao tema religiosidade. Agora, em relação com a religião. E isso porque abrimos um parênteses na análise da crença exemplo sobre Jesus, se ele existiu ou não. Veja que a psicologia racional é como um grande edifício de alvenaria, já mostramos isso, onde cada tijolo é assentado em conexão com o de cima, com os de lados, com o de baixo. O alicerce do edifício, é formado de princípios básicos, que, por analogia, é como aquelas enormes caixas de concreto
de ferros que sustentam as colunas e as vigas mestras, que, como os conceitos básicos, guiam o assentamento dos tijolos, das tubulações de água, de iluminação, ladrilhos, etc., em conexão lógica, uma coisa com outra. Se você se distrai, perde a ligação lógica entre os tijolos. Contudo, a psicologia racional é um sistema teórico aberto, porque tem estruturas básicas, muito sólidas, e suportam reformas que acrescentam mais pavimentos e modificam outros. É, portanto, um paradigma flexível que permite a análise da realidade natural e artificial em evolução. É sério. Agora, se você tiver dificuldade para compreender a aula, e se não for daqueles que desistem logo nas primeiras dificuldades, se você não for desse tipo, deve procurar assistir os vídeos de aulas anteriores, ler os comentários dos colegas no chat e também no vídeo, e depois fazer os seus comentários, né? A prática é muito importante para a aprendizagem e devemos lembrar que neste curso todos somos livres para aprender errando, inclusive eu, certo? Explicado isso, eu lembro ainda que só mesmo por uma especulação baseada em indícios e evidências lógicas é que podemos conceber certos eventos e fatos da pré-história. E na aula passada nós imaginamos uma hipotética experiência do homem do Paleolítico, com base na descoberta arqueológica de que o homem de Neandertal já praticava algum ritual no sepultamento dos mortos. E também nas evidências das pinturas rupestres das cavernas e outros artefatos trabalhados. Nos baseamos ainda nos evidentes padrões de manifestações religiosas primitivas, que se repetem na semelhança, em linhas gerais, com os estudados no século passado nas tribos selvagens e ainda nos mitos que as tradições nos legaram, até a concepção do cosmo, lembram? Na antiga Grécia. Com base em tudo isso, nessa sequência, postulamos que o homem paleolítico se sentia parte íntima da natureza, numa unidade com ela, e ainda não separava o corpo do eu consciente. E sabe por quê? Porque essas diferenciações vieram bem mais tarde, na medida em que se deu a evolução da precária imaginação ingênua aos cálculos teóricos, com a utilização da linguagem lá no início da filosofia. Nesse nível,
dos pré-socráticos, alguns homens já não tinham quase nada de primitivo e buscavam raciocinar para verificar o que é que as crenças mitológicas e religiosas teriam de verdades artificiais que pudessem corresponder com a realidade natural. No estágio evolutivo do primitivo do exemplo, ele só podia contar com um critério de verdade. Sabe qual? O da experiência que a prática existencial impunha a ele. Se, por exemplo, ele se visse sozinho na floresta e desse de cara com um enorme tigre, ele se deparava com uma verdade indiscutível. Sim, porque não havia nada a discutir ou colocar em dúvida. Ele tinha de agir, de fugir, sair correndo, atacar ou então se defender para não ser devorado como uma presa muito fácil, né? Os órgãos dos sentidos, que antes registravam estímulos em profusão, assim como o vento, a árvore, o regato, as pedras do regato, entre outros estímulos, agora se fixaram no tigre, numa seleção da coisa mais valorizada pelo desprazer que pode dar. O medo impunha o tigre na sua consciência, dando-lhe a intuição da verdade experimentada. Por resultar da estimulação sensorial, chamaremos a essa intuição de sensitiva ou sensorial. Intuição sensitiva ou sensorial. É um insight, uma iluminação que deu ao nosso primitivo a compreensão imediata e sintética do fato perigoso. Aí, a experiência dos sentidos fornece o primeiro critério de verdade, o primeiro parâmetro de verdade. É com esse mesmo critério e parâmetro que você verifica se alguém diz a verdade ao afirmar que chove lá fora do recinto onde você está. Você sai para experimentar e depois volta todinho molhado. Com essa simples experiência, olha, presta atenção, com essa simples experiência, você entende como é falsa a crença na verdade relativa ou no perspectivismo de Nietzsche. Você está todinho molhado e não há perspectiva nenhuma de onde você poderá estar seco ou enxuto. Perceba como muitas mentiras são desmascaradas com uma simples verdade obtida por intuição sensitiva ou sensorial. Nós vimos na semana passada que o primitivo estava assim absorto, embevecido com as maravilhas da natureza e no momento do deslumbramento estético entrou num estado alterado de consciência e viu um amigo já falecido se aproximar dele sorridente
e depois desaparecer. Aqui, um leviano pode acusar o primitivo de ser um mastigador de folha de coca e de alucinado, né? De bêbado, né? Intoxicado. Com isso, esse indivíduo, exibe a sua crença de que tem o melhor saber e faz o seu canto de guerra, o seu desafio para uma luta. Nós deixamos que ele se sinta vencedor sem a luta, apesar de ele já ter demonstrado que o delírio da crença não é do primitivo, é dele, né? Ele é quem tem a alucinação que o faz viver lutando por controle. Enquanto ele tenta lutar, ele continua ignorante de um fenômeno de ocorrência trivial e natural, muito citadas nos evangelhos, e que, se ele aprendesse, lhe daria a oportunidade de descobrir se Jesus existiu como homem ou não. E ainda lhe daria a oportunidade para conhecer a si próprio como homem e como um eu que existe na quarta dimensão e também no espaço-tempo de Albert Einstein. A experiência desse fenômeno é pessoal, como todas, de todos os cientistas, e pode ser desfrutada por qualquer um, desde que ocorram as condições adequadas e variáveis necessárias, né, à ocorrência. O problema com esse tipo de experiência só aparece quando alguém a comunica para outros, porque não pode ser reproduzida por qualquer um ou por quem mantém a atenção prisioneira do espaço tridimensional e aos órgãos dos sentidos. Embora muitos tenham sido os casos em que esse fenômeno se ofereceu para quem não o procurou, só os achou quem desenvolveu potências individuais, naturais, para desfrutar de maior regularidade com a sua realidade. De ordinário, é uma experiência que não pode ser testada pelo crente que vive em contradição quando diz que a quantidade total de matéria e energia é sempre a mesma. E essa quantidade surgiu do nada, com o Big Bang. Ou então, quando diz que a matéria é burra, mas que a inteligência humana sai do cérebro, que é matéria. Não é legal? Então, quem mantém tais crenças precisa desdenhar, rejeitar os fenômenos que já podem até terem ocorrido consigo, mas que não pôde reconhecer, porque não fez questão de conhecer. Esse camarada precisa, então, atacar, se defender e fugir, tanto no Oriente como no Ocidente, das tradições relacionadas a reencarnações, a aparições de ancestrais, de sobrevivência após a morte
e outros similares. Ele precisa crer somente no paradigma das ciências materialistas, cuja metodologia experimental é assim como um caixão de defuntos com uma medida inflexível, rígida. Defunto que excede o limite da mensuração ou que é menor é desprezado para que suma, desapareça da atenção cognitiva. O exemplo que demos normalmente se dá quando a atenção é retirada das formas materiais. Ocorre como quando fizemos aquela introspecção, lembram? E percebemos o eu. Percebemos o eu que percebe. Nessa ocasião, desfrutamos uma verdade intuitiva e objetiva, porque se refere a objeto com existência comprovada e substantiva, mas que se torna subjetiva por ser o sujeito cognoscente que tenta comunicar a sua experiência. Chamamos de eu a esse objeto de conhecimento que desfruta a consciência e, sentindo e pensando, produz conhecimentos. Nenhuma propriedade do eu pode ser incluída na categoria definida como matéria ou percebida no espaço constituído de largura, profundidade e altura. O eu tem existência comprovada por todos os sujeitos cognoscentes, mas não pode ser percebido pelos órgãos dos sentidos e nem mensurado pelo observador de fora. Como a sua existência está submetida ao conhecimento de si mesmo, possui alguma semelhança com o tempo que Albert Einstein situou no pacote da quarta dimensão ou no espaço-tempo. Mais para frente verificaremos como a mecânica quântica e a teoria das cordas vão dar respaldo teórico para as evidentes experiências que o eu desfruta em 4 dimensões. Por ora, nós ressaltamos as miríades de experiências testemunhadas na literatura mística das religiões e da ciência da parapsicologia sobre lembranças de reencarnações, telepatia, experiências de quase-morte, clarividência, projeção astral, etc. São relatadas tanto por leigos como por cientistas e adeptos de todas as religiões da face da Terra, mas desprezadas como fraudes, ilusões e fantasias pelos crentes materialistas que fogem de examinar essas experiências com o mesmo medo do primitivo ao encontrar o tigre. Sim, porque se aceitarem apenas uma como verdadeira, cairá por terra todo o arcabouço de rebuscadas racionalizações utilizadas para justificar a fuga cognitiva das experiências. O paradigma da psicologia racional foi criado e desenvolvido para
deflorar a ignorância resistente e impedir que o medo promova a fuga do conhecimento sobre si mesmo. O seu estudo, da psicologia racional integra os conhecimentos materialistas com os obtidos pelas experiências do tipo, sem desprezar nenhum deles. Aliás, a psicologia racional propõe ruptura científica que elimina a luta entre os que buscam a verdade sinceramente, e também entre os praticantes sinceros das religiões. Ambos os crentes têm se mostrado incapazes de atravessar a ponte da compreensão que pacifica divergências porque seguem o princípio do prazer-poder de modo irracional pelo controle político trivial e fugaz sobre os adeptos de suas doutrinas e ideologias. Uma pausa para dizer que político ou política é um termo muito amplo que extrapola as disputas pelo governo de um país, de uma cidade. Está nos relacionamentos comuns e nós ainda falaremos melhor a respeito. O que importa agora é que a experiência desfrutada pelo primitivo foi comum entre os homens de diferentes povos da terra, que não a desprezaram como uma ilusão ou então alucinação, porque ainda não haviam sido amestrados para duvidar das próprias experiências e de si mesmos, amestrados pelos militantes da crença materialista, que os acusariam de bêbados, de drogados ou então de doidos. Por isso, muitos primitivos, depois de desfrutarem da experiência em todos os diferentes recantos da terra, se sentiram livres para explicar a experiência por sua própria conta, por seus próprios riscos e recursos, os recursos que dispunham na época. Usaram a imaginação e teve início, então, a longa cadeia de relatos tradicionais para muitos povos sobre animismo, totemismo, superstições, fetichismo e mitos. Criaram e sustentaram tradições sem saber em que erraram e em que acertaram. E importava isso? Para nós, só importa saber que errando e acertando, eles iniciaram a longa jornada evolutiva ao conhecimento sobre a realidade natural, sem esquecerem que dela fizeram parte, produzindo saber, certo ou errado. Para nós, portanto, a experiência do suposto primitivo do Paleolítico é importante para a finalidade de esclarecer que o sentimento de religiosidade e as experiências individuais correspondentes, supostamente do sagrado, surgiram antes da organização de rituais sociais e das práticas coletivas das religiões. As religiões foram surgindo na prática de xamãs, de feiticeiros e de outros, que terminaram se convencendo que tinham um poder presenteado por divindades.
E o poder, vocês sabem, leva ao desejo de querer sempre mais. De modo que feiticeiros, xamãs, sacerdotes acabaram se unindo a caciques e chefes de clãs, de tribos, com faraós, com reis e com outros dominantes políticos como sócios e intermediários do poder natural dado por divindades. Se aproveitaram do medo e da ingênua confiança dos homens para os colocarem serviço aos mandos e desmandos das leis e regras que criavam, né? Tiveram a sua utilidade, é claro, porque delas surgiram regras éticas e morais em cada cultura. No processo evolutivo natural, nada é descartável e tudo contribuiu para a realidade da civilização que temos hoje. Se não olharmos a história vendo apenas um amontoado de dados e confrontarmos os fatos com os princípios e conceitos estudados, verificaremos o acerto da seta, indicando que o homem caminha buscando o prazer, poder, e nessa caminhada obedece à tendência animal de emitir de modo reflexo atividade mental e comportamental no mesmo sentido, procedendo como animais irracionais, portanto, já com recursos racionais, atendem aos impulsos instintivos e sentimentais, justificando ou racionalizando os atos com aquilo que há de melhor das crenças culturais. Nesse estágio evolutivo, né, o homem ainda quer o controle mental de si e de outros, e, portanto, como os outros animais, precisa subjugar, vencer os outros. Porém, tem sempre os que não aceitam a submissão facilmente e ousam lutar e se tornam obstáculos desagradáveis. É quando surgem, então, os desejos de remover ou de fazer desaparecer da consciência os obstáculos. O desejo de que o outro morra de modo simbólico e civilizado se manifesta. As ideias destinadas a realizar o desejo surgem na imaginação, nos sonhos, nos devaneios e na linguagem, levando a tentativa de vencer, reduzindo a importância do outro com maledicências, críticas e fofocas feitas a terceiros, ou para si mesmo, né? Nesse combate se derrota simbolicamente os rivais com insultos, sem o risco de receber revides. É cômodo, hein? E lembrem que na luta entre feras, se uma descuida, a outra o pega no pescoço, por ser o ponto fraco que leva à asfixia e à morte. Eliminar o outro enquanto rival implica em vencer uma luta, e para isso se busca conhecer o ponto fraco do outro no confronto ritualizado e simbólico. Para conseguir a redução do desprazer que pensar no rival problemático provoca, é preciso derrotá-lo, portanto.
No programa em que o sujeito sarcástico foi exemplificado, mostrei como ele buscava o meu pescoço ao fazer perguntas sem nexo lógico com o meu convite para raciocinar e nem com as dúvidas. Ele não queria respostas, mas me vencer num debate em que ele não usaria a razão, mas apenas racionalizações destinadas a me submeter. Na cabeça dele, nada o impedia de me vencer. Daí porque fingiu aceitar o convite para raciocinar, mas de modo simbólico desferiu perguntas que eram verdadeiros ataques visando me distrair e me descuidar para deixar o pescoço exposto aos seus dentes. Observando, confira isso em toda parte, observando como alguém busca os pontos fracos de outra pessoa, se aproximando dela e comparando a altura, né, a forma física, a beleza, as posses financeiras, o sucesso, etc. E como a vencem inevitável e inapelavelmente, depois se referindo a ela como aí é catatal, é baixinha, é careca, é varapau, é pobre, é pouco inteligente, se veste mal, etc. Observe ainda que muitas vezes o feitiço vira contra o feiticeiro. E ao encontrar pessoas mais altas, mais bonitas, com um corpo mais esbelto, com mais recursos financeiros, com mais sucesso, etc., se sentem derrotadas e até complexadas, né? É claro que fugir do desprazer da derrota, para isso a pessoa se compensa também pensando e dizendo: ah, mas tudo bem, ela ganhou em tudo isso, mas tem os pés grandes, usa sapatão, anda esquisito, tem a voz muito ardida, e assim por diante, né? Então, é assim como se pega o ponto fraco do outro para o derrotar na fantasia, e daí, na fantasia, se firmar classificando o outro como delirante, medíocre, etc., né? E isso pode acontecer na compensação do sujeito que, na realidade, se comparou com o outro e se sentiu derrotado em todos os aspectos. A compensação é formidável. Então, é por isso que num trabalho como este que nós levamos, de realizar um projeto buscando a evolução própria e alheia, sempre aparece o sarcástico obedecendo ao desejo de derrotar. Pode até aparentar que busca o debate para encontrar pontos fracos nos argumentos do outro, mas na primeira oportunidade ataca o pescoço do outro, mostrando querer confronto pessoal. No debate intelectual e racional, entretanto, se discute a fundamentação teórica de uma proposta em relação a outra. Não é um confronto entre pessoas. O debate verdadeiro pode ser um diálogo muito produtivo e amistoso em busca de soluções, no qual um conversa com o outro dia e noite sem parar, com grande prazer e encantado por aproveitar a dialética dos argumentos para aprender, e tudo em paz.
Isso, portanto, entretanto, é coisa de nível evolutivo superior ao de muitos, né? E esse é o caminho que buscamos trilhar. É o caminho de amor que Jesus, se existiu, como dizem, colocou. E se colocou isso, a linguagem do amor, o mataram de verdade e simbolicamente por não terem as condições evolutivas para o entender. Mas talvez também ele, sabendo disso, talvez ele só tenha proposto lições com a esperança de que elas seriam levadas pela tradição e entendidas num futuro em que os homens estariam um pouco mais evoluídos. Né? Bom, demos mais um passo na introdução ao estudo da religiosidade e na próxima aula aprofundaremos um pouco mais. Eu agradeço agora de coração a companhia estimulante e sempre encorajadora de vocês. Agora, fiquem aí com o meu abraço carinhoso e virtual. Bye! 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 I love you, baby.
Primeiro estacionamento autossustentável. Amélia Ecoparque, na esquina da rua Nicolau PC Vergueiro, com a Avenida Juscelino Kubitschek. I